uma mentira e uma verdade para cada signo. Vamos começar? Bom, há um tempo atrás deixei uma caixinha de verdades e mentiras sobre os signos, né? E vocês me mandaram muitas perguntas. Algumas eu consegui responder lá, mas aí eu selecionei uma para cada signo para trazer aqui para vocês. E, como de costume, vamos começar com o signo de Áries. Mas eu vou deixar a minutagem aqui para vocês, então se vocês quiserem ir direto pro signo de vocês, ou, né, de amigos, parceiros, enfim, coloca lá, clica lá embaixo que vai estar a minutagem toda certinha. Vamos começar então por Áries, né? Juliana, arianos são imaturos. Então, na verdade, eu não considero isso aqui uma verdade, eu vou explicar pra vocês o porquê. Eles, na verdade, o signo de Áries, ele fala muito da nossa criança interior. E o que um ariano tem de vantagem? Eles preservam essa criança interior. Por mais que eles assumam a sua postura da vida adulta, eles não deixam essa criança morrer dentro deles. Então, às vezes, o que a gente considera imaturidade é, na verdade, uma coragem, uma audácia mesmo, né? Para se jogar, para se arriscar, para ir pra vida, né, com muita, assim, bravura mesmo, sabe? Sem medo de nada e de ninguém. Então, eu não acho que isso seja uma imaturidade. Eu acho que isso tá muito mais ligado à vontade que eles têm de experimentar a vida. E, na minha opinião, essa é uma das maiores vantagens, uma das maiores qualidades arianas. E aí, a segunda é, Juliana, arianos são extremamente agressivos. Agressivos, eu não sei se é a palavra, eles são extremamente irritadinhos, assim, né? E aí sim, a fala se torna um pouquinho agressiva. Então essa aqui é sim uma verdade, a gente não tem como negar. Quando eles são contrariados, eles se irritam facilmente, assim, se você não quer fazer, às vezes, o que eles querem, eles acabam se irritando, né? Mas eles não guardam mágoa, tá, gente? Tem essa de vantagem, assim, eles se irritam, falam o que querem, depois nem lembram mais, já despejaram tudo ali, toda a grosseria, toda... são grosseiros sim, tá? Agora eu já tô até nessa vibe aí. Mas, enfim, eu gosto muito dos arianos, gente, de verdade. É um signo que é muito difícil até eu acessar essa energia, mas eu curto. Vamos falar então sobre touro. Juliana, por que sempre falam que taurinos são preguiçosos? Porque são. Eu não tô falando de uma preguiça, na verdade isso é uma verdade. Não tô falando de uma preguiça, gente, de eu não quero trabalhar, porque isso não tem, mas assim, eles gostam de dormir, eles prezam o sono mais do que tudo, sabe? Se puder ir de carro numa padaria que fica a 5 minutos de caminhada, eles vão de carro, isso é muito taurino. Eu nem acho muito isso um defeito, é o jeito deles, sabe? Tá tudo certo, porque eles vão correr tão atrás pra comprar esse carro, né, porque é um signo que sabe fazer dinheiro como ninguém, então deixa eles, sabe? Mas é uma verdade, sim. Taurinos não tem só a fama, mas eles são preguiçosos. Só que é muito diferente a gente imaginar uma preguiça de ele não quer fazer nada, sabe? Mas é assim, tenho que limpar a minha casa. Se eu puder pagar alguém para fazer isso porque eu não quero limpar, eu vou fazer. E é isso, entendeu? É muito mais uma preguicinha nesse sentido do que não querer trabalhar, não correr atrás das suas coisas. Isso não é realmente uma característica taurina. Vamos agora então sobre uma mentira, né, de taurino que me mandaram aqui. Juliana, namoro um taurino e ele não tem o menor ciúmes, ou pelo menos não demonstra. Eu vou ficar com a parte de ele não demonstra, porque taurinos são ciumentos, sim. Vale lembrar, né, que touro e escorpião ali, eles estão no mesmo eixo e, gente, são os dois signos mais ciumentos do zodíaco e não temos como negar. Pode até ser que, né, durante a vida você aprenda a esconder, você aprenda a lidar bem com esse ciúme, mas não tem jeito, todo taurino é ciumento. O que pode acontecer aqui, né, é ele tá muito mais nessa racionalidade taurina, sem se deixar, né, entender que a emoção também é necessária, e aí ele não consiga demonstrar esses ciúmes, tá bom? Vamos então pro signo de Gêmeos. Geminianos são fofoqueiros. Eu não concordo também, isso aqui é uma mentira. Aí vai todo mundo me matar, porque como é que você consegue falar que geminianos não são fofoqueiros? Eu vou falar uma coisa pra vocês, a fofoca, ela tem que ter a intenção de ser uma fofoca, ou seja, você me conta um segredo e eu, sabendo que você não quer que eu conte pra alguém, eu vou lá e falo pra outra pessoa. Isso é uma fofoca. O que os geminianos fazem não é isso. Eles simplesmente não conseguem muito, sabe? Tipo,
Ai, por quê? Que drama você não querer contar pra alguém? Aí eles vão lá e contam. Não, eles deixam escapar e tá tudo certo. Falaram, porque a vida deles é assim. Porque eles também falam muito da vida deles, né? Eles não ficam ali, não sabem, tipo, se... Tem muita gente que fala, eu tô procurando emprego, mas eu não quero que ninguém saiba que hoje eu tenho entrevista pra que as energias ruins, né, não cheguem até mim. A geminiano não tem essa, sabe? Ele não tá nem aí, pode o mundo inteiro saber o que tá acontecendo, o que não tá na vida dele, que pra ele tá tudo certo. Então, eu só vou negar isso aqui porque pra mim é muito isso. Tudo depende da intenção que você coloca na sua fala. E eu não vejo, óbvio, todo mundo pode ser fofoqueiro, né? Independente de ser geminiano ou não. Mas eu não vejo essa característica, assim. Eu acho que isso aqui foi muito mais... um mito aí que criaram, né, uma repetição, todo mundo começou a falar e todo mundo ficou muito preso a essa característica de um signo, e aí, no caso do signo de Gêmeos, e aí a proporção fica gigante, a gente começa a absorver aquilo tudo como verdade, mas eu realmente não acredito nessa questão de geminianos serem fofoqueiros. E aí é engraçado que essa mesma pessoa me mandou uma outra pergunta, eu acho que ela deve ser geminiana, e aí ela colocou assim: geminianos são corajosos e gostam muito de curtir a vida. Eles gostam sim de curtir a vida, mas a coragem, eu vou abrir um parênteses gigante aqui. O que acontece? Gêmeos e Sagitário, eles estão no mesmo eixo, né, fazendo ali uma oposição. Os geminianos, na verdade, gente, eles gostam muito mais por serem, né, o signo que é do elemento ar, ou seja, eles têm ali muito do mental, muito forte na cabeça deles, eles acabam pensando muito antes de tomar uma decisão. Eles querem, né, tudo ali muito racionalizado, muito certinho, e por mais que eles tenham esse ar muito leve, porque todos os signos de ar eles trazem isso, os geminianos, dentre todos os signos de ar, eles são os que mais se prendem. Então essa coragem de ir para a vida, ela não é natural no geminiano. Então aqui eu diria que é uma mentira, tá bom? Chegamos ao signo de Câncer, o quarto signo do zodíaco. Não, estou cansada de ser canceriana, porque cancerianos guardam mágoa. E guardam. E se você me perguntar como é que faz para um canceriano não guardar mágoa? Cara, isso é uma das maiores dificuldades de qualquer pessoa que nasceu sob esse sol. Por quê? Porque essa é uma característica, gente, eles vivem do passado, né? O passado é muito latente dentro de um canceriano. Vale lembrar que eles são donos da casa 4, que é uma casa que fala, né, dessa questão dos nossos antepassados, da nossa família. Então, assim, não tem como negar. Sim, é muita verdade, eles guardam mágoa. O que acontece é um aprendizado diário pra gente colocar na balança e pesar. O que vale a pena eu ficar remoendo e o que vale a pena eu soltar, né? Deixar pra vida, porque não adianta ali, por mais que eu fique remoendo, não tem solução. E aí, engraçado que também colocaram aqui, ou seja, é uma outra pessoa, e colocou aqui: eu namoro um canceriano e ele é extremamente frio. Não, assim, não, é duas palavras que não casam, são câncer e frieza, né, na mesma frase, assim, é muito complicado a gente começar a pensar nisso. O que acontece aqui? Câncer faz oposição ao signo de Capricórnio, que sim, é um signo, nesse momento meu marido vai me olhar porque ele é um capricorniano, mas sim, é um signo frio, que não deixa ser tomado muito pelas emoções. E aí, o que a gente precisa aqui olhar? Esse canceriano, ele tá vibrando muito mais na energia capricorniana do que na sua própria energia, né? E aí é o que a gente chama de sombra, né? Luzes e sombras, ou seja, ele se prendeu às sombras capricornianas para não chegar às luzes cancerianas, porque é uma dádiva você saber ali demonstrar o seu amor. Então, chegamos ao signo de Leão. Eu adoro, gente, porque o signo de Leão a gente até sabe, né? A gente até imagina o que vão falar. Ai, leoninos são arrogantes e egoístas. Olha, eu não posso falar que isso aqui é 100% verdade ou 100% mentira. Novamente, tá, gente? Os leoninos, eles têm um aprendizado. E um desses aprendizados é sair da questão da individualidade, porque é um signo, sim, que já vem, né, com esse espírito individualista, com essas certezas mesmo. É por isso que a gente acha que leonino adora se mostrar, né, se exibir. Por quê? Porque simplesmente eles têm esse aprendizado na vida deles. Então, todo leonino vai sim, sabe, passar por essa questão de umas situações ele parecer extremamente egoísta ali, agir de maneira arrogante, mas é muito importante a gente entender que isso
é a caminhada leonina. Eles foram chamados para entender, né, para chegar lá no signo de Aquário, que é um signo extremamente altruísta, generoso, mas assim, isso é uma caminhada. Então todo mundo vai passar por essa fase aqui, todo mundo que nasceu, né, sob o sol de Leão. Mas tem pessoas que conseguem, né, essa virada de chave muito antes, e tem pessoas que demoram. Mas assim, também quando os leoninos eles estão exercendo a sua luz, não existe egoísmo, né? Pelo contrário, é um signo extremamente generoso. Então tudo depende muito da onde esse leonino tá na caminhada de vida dele. E aqui colocaram uma coisa também que aí é mentira, tá? Porque falaram assim: eu estou com uma leonina há 5 anos e não aguento mais ela tomando conta da minha vida e mexendo em todos os meus celulares, computadores, etc. Olha, leonino ciumento, eles são sim um pouquinho possessivos, mas essa questão de se colocar muito ali nessa linha dos ciúmes, né? Não deixando com que o outro respire, né, que o outro tenha a sua individualidade, isso não faz muito parte dessa característica leonina. Por quê? Porque como um signo extremamente individualista, eles também acabam respeitando muito a individualidade do outro. Então aqui é um leonino que talvez possa ter, como a gente sempre fala, né, os planetas pessoais, eles caminham muito ali pertinho do signo, né, do Sol. Então assim, onde você tem o Sol, você tem o Leão, pode ser que essa pessoa aqui, ela tenha muitos planetas pessoais, como Vênus, Mercúrio, Marte, lá no signo de Câncer. E aí é por isso esse ciúmes, né, tão latente. Vamos chegar à Virgem, então. Aí vem aquele clichê, né? Eu detesto o perfeccionismo virginiano. O que acontece aqui? Virgem, ele é um signo, sim, conhecido pelo seu perfeccionismo. E é muito importante a gente entender que isso faz tanto parte deles, porque é um signo regido por Mercúrio, né? Então ele traz os ritmos, assim, e esse ritmo, gente, ele precisa estar sempre no mesmo compasso. Então eles têm isso muito latente neles, e esse perfeccionismo, ele vem exatamente daí. Nada pode sair do lugar, porque tudo na vida deles é muito ritmado. Então você imagina, né, numa orquestra ali, aquele maestro que tem aquela audição, assim, muito... Como é que eu falo? É audição apurada, é isso. Então, assim, é isso, sabe? O virginiano, ele é muito assim. Então, tudo na vida dele tem que caminhar, né, desse jeito, caminhar nesse ritmo. E aí você começa a entrar, sim, nesse perfeccionismo, porque se alguma coisa sai desse caminho que eles traçaram, eles perdem muito o rumo deles, assim, né? Não sabem muito lidar com as surpresas da vida. A segunda sobre Virgem é: virginianos são extremamente egoístas e eu não consigo lidar com eles. Egoísmo não faz parte de uma das características, assim, quando a gente pensa no signo de Virgem, assim. É muito importante, eu acho que a questão de eu me basta, sabe, eu sei ser sozinho, que é muito presente nos signos de terra. Isso é muito presente, não só nos signos de fogo. A gente sempre tá aqui, né, trazendo muita individualidade do signo de fogo, mas a independência, eu acho que essa é a melhor palavra, que existe, né, que é muito intrínseca em todos os signos de terra, que eu tô falando de Touro, Virgem e Capricórnio, ela traz essa sensação para as pessoas dele agir só pensando nele. Então, assim, é algo que a gente precisa olhar, né? Porque também o quanto que a gente está esperando que esse virginiano faça alguma coisa por nós, porque a gente não pode muito ficar ali, né, naquela expectativa. Então é preciso olhar para esse egoísmo que foi trazido aqui de uma maneira mais profunda. Isso é o quê, né? Na verdade, assim, qual é a atitude que ele tá ali tomando para você considerá-lo tão egoísta? Será que é porque ele tá simplesmente ali vivendo a vida dele e é um signo que não consegue acessar os sentimentos com muita facilidade? Então, assim, pode dar essa impressão, mas é importante que a gente entenda, novamente eu vou falar aqui da intenção, não é de coração, né? Não é a intenção virginiana agir de forma egoísta. Aliás, muito pelo contrário, né? Assim, apesar de não ser um signo fântico, tá críticas, essas coisas, é um signo que quando você tem ali do lado, né, como parceiro, vai ser um parceiro, assim, para você até aprender ali, tirar muito aprendizado de como ele lida com a vida mesmo, para você crescer, né? Para você se colocar ali nessa sua caminhada, que aí é só sua também, né? É muito importante a gente entender isso. Cada um tem um papel aí na relação e cada um tem um papel na vida. E a gente precisa respeitar esse espaço que é do outro. Sobre Libra.
librianos, eles assediam todo mundo, são grandes conquistadores. Pura verdade. Não tem como falar. Não existe, gente. É muito difícil, sabe? Assim, eu não gosto de librianos. Cara, eles são um signo que falam, né? De relacionamento, de parceria. Eles regem a nossa casa 7, que é a casa da nossa vida amorosa, das parcerias. Então, assim, é muito fácil a gente gostar dos librianos. Eles chegam e eles conquistam, eles pegam mesmo tudo. Todo mundo fala muito, um leonino, quando chega num lugar, ele chama atenção. Mas ele chama atenção tanto pro bem quanto pro mal. Um libriano, não. Ele simplesmente chama pro bem, porque é aquele cara boa praça. Então, assim, é a mais pura verdade. Eles conquistam mesmo. Não são signos de se prender, porque é um signo regido pelo elemento ar, então não se prende muito a sentimento. E é isso que temos. Librianos são assim. Mas é engraçado que logo depois que eu recebi essa pergunta, aí veio uma assim. Namoro um libriano e ele é extremamente fechado, não aguento mais o seu silêncio. Não, isso aqui é uma grande mentira. Isso aqui não condiz com um libriano de fato, né? Porque assim, aliás, eles não é um signo que é extremamente falante, né? Mas eles falam ali na hora certa, sabem se colocar, sabem ser agradáveis, como eu já falei. Mas esse silêncio aqui, aí novamente eu vou puxar vocês para essa questão da gente entender que os planetas pessoais, eles também exercem uma influência. Pode ser sim que como libriano ele tenha muitos planetas pessoais no signo de Escorpião, que é um signo extremamente fechado, tá? E vale a pena também olhar ali na questão da série que eu já citei aqui pra vocês, de A Culpa é da Astrologia, essas pessoas que eu tô falando, né, que me mandaram a mensagem, e aí quando você não se identifica com o seu signo, o que pode acontecer? Porque Libra faz ali, né, uma oposição a Áries, só que Ariano também, ele não é um signo muito fechado não, tá, gente? De coração, não, essa não é uma característica, então eu acredito muito que seja essa questão dos planetas pessoais dessa pessoa estarem no signo de Escorpião, que aí sim, é um signo extremamente fechado. Nesse momento meu marido vai me olhar, por quê? Porque eu sou de Escorpião e eu não consigo ser uma pessoa tão fechada assim, mas sou uma escorpiana na luz. Vamos continuar. Vamos entrar, aliás, em Escorpião, que é o signo que vem depois de Libra. E aí eu adoro que as pessoas têm tanto preconceito com Escorpião que para eu achar aqui uma verdade, eu só achei verdade que seja uma crítica também. Falando da sombra, mas até aí tudo bem, né? A gente já tá acostumado. Juliana, escorpianos são ciumentos, possessivos e manipuladores. Ele tá fazendo assim. É verdade. Somos ciumentos, somos possessivos e sabemos manipular tudo e todos como ninguém. Só que se você é escorpião, entenda, assim, eu vou muito abrir meu coração aqui, porque é preciso a gente aprender. Não dá pra ter ciúme de tudo e todos. A gente precisa exercer a nossa segurança, que ela também existe. Então, assim, filtrar muitas situações, né? Aprender a controlar esses ciúmes. E a manipulação, gente, eu sei que a gente começa a fazer, e aí quando a gente vê, a gente já tá ali manipulando toda a situação. Vamos olhar pra isso, né? Vamos entender e respeitar a vontade do amiguinho, respeitar o que o outro quer ali do outro lado, para que a gente não comece, né, a entrar naquela mente nossa, assim, começa a entrar na mente das pessoas e a mexer os bonequinhos de uma só vez. Mas eu não tenho como negar, isso aqui é uma verdade. Escorpianos são assim. Só que aí a outra pessoa colocou assim: eu namoro um escorpiano há anos, já pedi para fazer terapia de casal e ele não aceita. Na verdade, a casa 8, que é a casa que é regida por Escorpião, ela fala sobre a psicologia, né? Sobre a nossa capacidade ali de chegar e se devastar. Eu sempre falo muito isso. E é estranho, pra mim, na verdade, eu considerei isso uma mentira, porque um escorpiano não se colocar ali à prova, né? Não se colocar a serviço dessa questão mesmo de olhar o que tá acontecendo, o que eu tô carregando aqui dentro de mim que tá fazendo essa relação não dar certo. Porque escorpianos são pessoas que elas gostam de terapia, de verdade, assim, elas gostam de se remexer e acaba que por serem fechados, como eu já disse ali quando eu tava falando sobre Libra, esse terapeuta, ele se torna um grande refúgio. Então, assim, é ali que ele conta
todos os detalhes ali muito sobre a vida, né, ali sobre a sua personalidade, que ele não tem coragem para abrir para outra pessoa, então acaba sendo um refúgio. Então é mentira. Escorpianos é assim, esse aqui ele deve estar com alguma outra questão aí, a gente precisa analisar o mapa muito profundamente, óbvio, né, de todo mundo, mas enfim, não é uma coisa normal um escorpiano não aceitar uma terapia. Vamos falar sobre os sagitarianos. Sagitarianos são possessivos. Eu não acredito nisso. A gente estava falando ali de escorpião, aí eu acredito, mas sagitarianos, eu acho que eles são tão livres, sabe? É um signo que fala da liberdade, é exatamente o oposto. Agora, vou ter que repetir, vou me tornar aqui repetitiva. Pode ser que esse sagitariano tenha muita coisa em escorpião? Óbvio que pode, né? Ali a gente fala um pouquinho aqui de decanato, então assim, cada signo tem 3 decanatos, porque cada uma, né, das casas ali astrológicas, ela vai ter 30 graus, então se você é um sagitariano do primeiro decanato, por exemplo, né, dos 10 ali primeiros graus e também a gente pode considerar um pouquinho aí os dias, mas os dias eles não são tão fechados, né, porque existe uma mudança aí, mas enfim, se você considerar aqueles sagitarianos que estão ali bem no início do Sol em Áries, pode ser sim que o Vênus dele, que a Vênus, Mercúrio ainda estivessem tudo ali em Escorpião, e aí eles se tornam pessoas possessivas, principalmente quando a gente fala da Vênus, que é o planeta que dita muito a maneira como a gente lida com a nossa vida amorosa, tá bom? E aí aqui eu adorei. Juliana, namoro um sagitariano e ele é simplesmente um passarinho. Voa como ninguém. Não consigo prendê-lo e não sei mais o que fazer. Não vai prender. É uma verdade, gente. Eles são livres. Sagitarianos, eles nasceram como um passarinho. Eles precisam voar. Minha dica é voa junto com ele, sabe? Embarca nessa. A gente não pode mudar a pessoa, a essência da pessoa que tá do nosso lado, né? Então, assim, se você acha que você não pode voar com ele, se não é esse tipo de relação que você tem, aí você repensa. Mas vale a pena você se libertar e você embarcar nas aventuras sagitarianas, porque é um aprendizado para a vida, assim, é um signo regido por Júpiter, né? Então, assim, é um signo que traz muitas transformações mesmo pra gente. Não tente prendê-lo, ele não vai conseguir ficar nessa relação se você tentar prendê-lo. Então, deixa voar e aproveita, voa junto que tá tudo certo. Vamos falar sobre os capricornianos. Juliana, não consigo entender por que a minha namorada capricorniana nunca conseguiu me dizer eu te amo. Meu amor, eles são sim. Meu marido só fica me olhando nessa hora. Uma escorpiana casada com um capricorniano não é uma tarefa fácil. Mas vamos falar aqui, vamos voltar à nossa questão. Gente, eles não conseguem olhar para o amor do mesmo jeito que eu acho que a maioria dos outros signos olha. É muito engraçado a gente falar isso, né? Capricórnio, ele é um signo da nossa vida adulta, da nossa postura adulta, então assim, ele se torna muito duro com ele mesmo. E quando ele se torna muito duro com ele mesmo, qualquer vulnerabilidade, o sentimento, né, ele nos torna vulneráveis quando a gente aceita sentir, quando a gente se abre para as nossas emoções, é aí que a gente se torna vulnerável. Então para pensar, eles não aceitam isso. O fato dele não te dizer que te ama não quer dizer que ele não te ama. Começa a entender as ações dele. Porque a gente consegue expressar o nosso amor de várias maneiras. Às vezes a pessoa pode ficar ali, eu te amo, te amo, te amo, e ela não te amar de fato, ela não corresponder às suas expectativas em relação ao amor. E, em compensação, ele, por outro lado, pode simplesmente não verbalizar isso, mas qual que é a maneira capricorniana de demonstrar esse sentimento? Te trazendo segurança, te mostrando ali, sabe, que ele tá do seu lado para tudo, para vocês crescerem. Ele vai demonstrar com ações. Não tem jeito, é uma verdade aqui, então não vai, ninguém muda ninguém. Ficar esperando 1000 declarações, eu nunca recebi uma cartinha de amor, preciso falar aqui. Ah, não, eu recebi no meu noivado. Recebi. É verdade, eu recebi. Mas vamos voltar aqui ao assunto, focar no nosso vídeo. E aí, né, então assim, essa é uma verdade, não adianta a gente ficar ali tentando mudar, as pessoas não vão mudar, não adianta, não vão mudar. E aí, engraçado que a outra pergunta fala exatamente de uma coisa que eu já até citei aqui quando eu tava falando dessa verdade, assim, falou, Juliana, por que capricornianos são tão imaturos? Isso não condiz, não literalmente assim,
esse capricorniano tá lá em Câncer, gente. Ele tá em Câncer, que é um signo regido pela Lua, né? Então é a nossa criança interna, sim, ali. Capricornianos não são imaturos, mas nunca. Aliás, é o contrário. Quando um Sol, né, em Capricórnio mostra um amadurecimento até muito antes do tempo, uma cobrança ali com ele mesmo, muito antes. Então, assim, é preciso olhar para essa pessoa que está agindo dessa forma imatura, como foi colocado aqui, e entender por que ele não consegue exercer a energia do seu Sol em Capricórnio. Eu já puxaria logo aí para a relação com o pai, né? O Sol fala muito disso. Então, qual que é a relação com o pai? O quanto que essa pessoa ainda não conseguiu tomar o seu pai e por isso que essa relação com o seu próprio signo, ela tá tão afastada. Vale lembrar isso também. Aliás, eu vou falar um vídeo, eu só não sei quanto que eu vou soltar, mas eu sei que eu vou falar sobre essa relação do Sol no nosso mapa com o fato da gente tomar os pais, né? Isso mistura aí astrologia e constelação familiar, que são duas técnicas com as quais eu trabalho e é uma reflexão muito importante para a gente entender o porquê que a gente se afasta tanto do nosso signo solar. Chegando em Aquário, eu não aguento todo mundo falando que aquariano é um signo do bem. Eu detesto os aquarianos. Cara, eu tenho um vídeo que eu falo, aliás, eu vou colocar para vocês também aqui, aqui em cima, né? Aqui em cima. Eu tô aprendendo essa coisa de direita e esquerda, não consigo chegar muito ali não. Mas enfim, aqui em cima eu vou colocar pra vocês, que é quando a gente detesta um signo, né? O que esse ódio tá fazendo com que... Precisa fazer, né? A gente abrir os olhos, porque assim, não gostar de um signo acaba sendo uma maneira do universo te mostrar as qualidades que você precisa trabalhar. E, gente, não existe signo mais altruísta, sabe? Com um olhar futurista do que o aquariano. Eles estão aqui, sim, para trazer essas grandes revoluções. Sabe quando a gente começa a pensar, eu já até dei esse exemplo em um outro vídeo, quando a gente começa a pensar em pequenas ações que mudam, né, o caminho da humanidade. Isso é muito aquariano, isso é uma energia aquariana. Quando todo mundo fala aí pra gente, a gente tá na era de aquário. A gente ainda não tá na era de aquário e a gente ainda vai demorar muito para entrar nessa era de aquário. A gente ainda se encontra na era de peixes e o que acontece aqui? É por isso que a gente tá começando essa conscientização, né? A gente tá começando essa coletividade, porque aquariano é isso. Então, o meu convite para você é, vamos ler mais sobre aquário e vamos ver o que você tá precisando acessar, porque isso diz muito sobre a nossa própria personalidade. Ter ranço de um signo, e eu sei que muita gente tem ranço de aquário, fala muito mais sobre você do que o próprio aquariano, tá bom? E aí agora a gente vai para uma verdade sobre aquário. Eu não consigo me relacionar com aquarianos porque eles nunca querem relacionamento sério, só querem diversão. Não é que isso seja uma 100% verdade, mas assim, é muito importante a gente entender que para um aquariano, ele se render a um relacionamento, né? Ele fala, olha, eu quero um compromisso sério com você, a gente vai namorar, a gente vai casar. Precisa existir algo ali que vai além do amor. Precisa trazer para ele uma sensação de que eu vou me transmutar com essa relação, né? Eu vou agregar a minha caminhada a partir do momento que eu estiver presente nessa relação. Então, assim, enquanto eles não conseguirem olhar para esse relacionamento com esses olhos, vai ser muito difícil, sim, que eles assumam um compromisso. O que, para mim, acaba sendo, na verdade, uma vantagem, porque pelo menos você não embarca numa relação que não vai te trazer nada. Eles são muito sinceros. Se não querem, se acham que aquilo lá não vai ser para valer, eles não vão viver essa relação. E tá tudo certo, né? Quem me dera, se o mundo inteiro fosse assim, a gente teria metade aí dessas histórias drásticas de amor, de sofrimento, seriam cortadas, mas o mundo não é feito só disso, né, gente? Cada um tem uma personalidade diferente. Chegamos ao 12º signo e último signo do zodíaco, os piscianos. Piscianos guardam mágoa, não tenham paciência com o mimimi pisciano. Eu não gosto dessa palavra mimimi, tá? Mas eu vou deixar aqui. Enfim. Guardam mágoas? Olha, eles até guardam, mas se a gente olhar para todos os signos do elemento água, né? Câncer, escorpião e peixes, peixes é o mais tranquilo. Por que eu falo isso? Porque cancerianos, eles não esquecem nem um fiozinho de cabelo. E escorpianos, além deles guardarem a mágoa, eles vão aí se vingar de alguma maneira.
E os piscianos? Eles guardam mágoa até eles encontrarem outra pessoa aí, sabe? Que vá ocupar esse lugar, que vá substituir, porque eles não são de ficar ali remoendo muita coisa. Eles vão guardar mágoa durante uma semana, sofrer ali, fazer tudo que eles tiverem que fazer. Então, eu não considero isso aqui verdade, não, tá? Porque eu acho que dentre esses signos, né, por ter muita emoção, ele vai esquecer, gente. Os piscianos, eles esquecem as coisas rápido. Eles guardam mágoa de você por um dia. No dia seguinte já tá tudo bem. O que você fez comigo mesmo, sabe? Nem lembro muito, então não é uma verdade essa questão. Sobre os outros signos do elemento água, aí sim a gente fala bastante de mágoa. Piscianos são românticos e chegam a ser um pouco patéticos. Não gosto também dessa palavra patéticos. Mas são românticos? Óbvio que são, né? E é um romantismo que eu considero muito fofo, porque, assim, o pisciano, ele gosta dessa coisa mais lúdica, então ele imagina na cabeça dele aquela cena de novela e ele constrói todo ali o castelo dele, pra depois, se nada der certo também, tá tudo certo. Eu, pelo menos, vivi esse romantismo, ele faz parte do dia a dia pisciano. Se você é um pisciano e você não consegue, né, se identificar nessas palavras aqui que eu falei, é muito legal você olhar o porquê que você não tá vivendo desse jeito tão leve, tão fantasioso, porque essa é, na verdade, a sua essência. Enfim, falei demais, né? Já estou sendo ali recriminada. Mas espero que vocês tenham gostado, eu vou trazer muito mais conteúdo. Deixa aqui o comentário, vocês se identificaram, né? Aliás, vocês têm ranço aí com algum signo, é muito legal a gente olhar pra isso. E vamos comentar aqui, deixar bastante comentário, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque diariamente eu subo um vídeo às 8 horas da noite, então tem conteúdo aqui todos os dias pra vocês. Deixa o like, enfim, faça tudo isso. Me sigam também no Instagram, @jucascardo. Espero vocês no próximo vídeo. Eu não sei o que é direita e esquerda.